O que você não pode esquecer de colocar na sua mala quando decidir sair do Brasil e vir para Portugal. Bom, pessoal, meu nome é Daniel, tenho 43 anos, eu vivo aqui com a minha família há 8 anos e vamos voltar para o Brasil. Se quer conhecer mais, assista os últimos vídeos. Desde já, muito obrigado a todos, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Bom, pessoal, eu só tomei conhecimento que eu havia esquecido algo muito importante de colocar na minha mala quando eu já estava aqui há um mês. Eu tinha assim feito um planejamento financeiro, eu tinha um planejamento profissional e também tinha um planejamento de onde iríamos morar. Então eu fiz sim essa lição de casa, eu me preparei, eu me planejei, apesar de curto tempo, mas eu consegui reunir essas condições em pouco tempo e viemos para cá. Tinha um amparo nosso aqui, que é a minha irmã, que já morava há algum tempo já antes de eu vir para cá. Então eu tinha assim essa estrutura de recepção e apoio e orientação. Isso não nos faltou, tá? Mas após 30 dias, na verdade, após 60 dias, a minha ficha caiu e da minha esposa, que havíamos esquecido algo muito importante. Bem, após a nossa chegada aqui, em junho de 2018, logo após 30 dias que nós já estávamos aqui, veio a passeio a minha sogra e a minha mãe, e ficaram aqui conosco uns 30 dias, um mês completo. E apenas no dia da partida delas que nós percebemos que talvez este seria o nosso último adeus, o nosso último abraço e, por que não, o nosso último contato. Por que desse pensamento? Pela distância e por não saber o que seria do nosso futuro. Será que teríamos condições de ir tão breve visitá-los? Será que eles teriam condições de vir novamente nos visitar? O que poderia acontecer? Graças a Deus nada aconteceu, mas ali tomamos conhecimento e percebemos que sair do Brasil e mudar de país não é uma tarefa tão simples. Muita gente se arrepende, muita gente volta pela questão da distância dos familiares, e muita gente não consegue estar presente em datas muito importantes da sua família. Um irmão casa, uma irmã casa, um falecimento familiar, uma questão de saúde, de estar próximo e poder ajudar, e muitas vezes a maioria dos imigrantes não conseguem ter condições de repente, uma necessidade de ter que voltar para o Brasil, seja para passar um período ou até definitivamente. Então, essa decisão, esse planejamento, na sua grande maioria, ele passa despercebido. Mas não porque de forma mal intencionada, a maioria por ansiedade ou por emoção acaba vislumbrando apenas o futuro e não coloca em questão essas questões familiares, pessoais de cada um, né? Que vão pesar muito. Então, meu amigo, hoje, para você que pensa em sair do Brasil, leve em consideração essas questões relacionadas a afeto, ao seu país também. São coisas que pesam muito para o imigrante. Passando o retorno, né, da minha sogra e da minha mãe para o Brasil, foi muito difícil, principalmente para minha esposa, né, principalmente para ela. Eu também senti muito no aeroporto, na despedida. Eu tomei conhecimento ali e já me gerou dúvidas e receios, né, com a partida delas, com o regresso delas para o Brasil. Mas conseguimos passar por esse período e aí veio o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo, né? Eu percebo que nós brasileiros temos um jeito diferente, né, de comemorar essas épocas, né? Aqui na Europa, principalmente o Natal, eles levam muito a sério. Não que o Brasil não leve a sério essas questões religiosas, né? Mas aqui na Europa as pessoas realmente ficam dentro de casa, né? Eles curtem o momento, a família ali, eles celebram o Natal ali em família. Diferente já do Brasil, que é churrasco, viagem, não sei o quê, não. O europeu, eles se concentram mesmo ali, tanto Natal como Ano Novo, né, em família. Não que não há festas, existe, né, mas comparado ao Brasil é muito diferente. E eu me recordo que no Natal, nosso primeiro ano aqui, fazia 5 meses que estávamos aqui, 5, 6 meses, eu fui passar a véspera de Natal na casa da minha irmã, com a família dela, né, minha irmã, o marido dela, os filhos dela, que são meus sobrinhos. E no meio do caminho, né, eu já percebi essa diferença cultural, né? Não havia ninguém na rua, não havia ninguém. Nós saímos de casa, eram umas 9 horas da noite no dia 24, e no trajeto eu já comecei a lembrar do Brasil, né? Eu falei, meu Deus, se fosse no bairro onde eu morava, essa altura, era churrasco na casa de tudo quanto é vizinho.
então é uma cultura muito diferente. E ali também a gente já toma um choque cultural, e o que também nos faz ainda mais arremeter os nossos pensamentos, né, muito ligado à saudade para com o nosso país. Passamos lá o Natal, tudo, e o tempo foi avançando, né? Por sorte e pela bênção de Deus, nós tivemos condições sim, também de voltar ao Brasil algumas vezes, né, neste período aqui, mas isto cada vez mais foi colocado em pauta, né, e foi analisado com muito carinho essa questão de regressar para o Brasil. Eu hoje, particularmente, né, muita gente provavelmente me critica aqui e nem completa aí nem consegue terminar de assistir os meus vídeos, porque pensa que eu esteja incentivando as pessoas ou desmotivando as pessoas, né, a não vir para Portugal ou não sair do Brasil. Não, eu reforço aqui, eu acho que é uma experiência maravilhosa, mas leve em consideração estas questões que vão pesar muito no seu sucesso, né, na sua estabilidade aqui em Portugal, que é a questão emocional, né? A distância da família, a distância da sua cultura, a distância do seu país vão pesar muito. E você vai estar sempre comparando, e principalmente em datas comemorativas, isso vai pesar muito. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? Eu sou uma pessoa que sou muito família. Eu vou até abrir aqui um relato pessoal. Os meus pais são separados. E com essa vivência de você passar a viver uma realidade de outra família, né, no caso do meu padrasto, né, eles nunca tiveram o costume de se reunir aos finais de semana. Sempre foi uma família muito fechada, reservada e tal. Problemas deles lá, nada contra, cada família a sua realidade. Mas eu sempre vivi essa realidade de união, tanto na questão dos meus pais, né, que na parte do meu pai paterna, porque a família era muito mais ligada a isso, cultivava essa questão dos almoços em família, da reunião familiar, e também com amigos, né. E quando eu conheci a minha esposa, eu passei a viver também uma outra realidade da qual eu não tive muito, né, que realmente eles levam muito a sério, né, a família está sempre muito unida. E todo domingo a gente fazia um almoço ali, nem que fosse eu, minha esposa, a minha sogra, meu sogro, minha cunhada, chamava minha mãe, mas a gente todo domingo fazia alguma coisa, todo domingo, era de lei. Se não fosse na casa da minha sogra, era na minha casa, ou se não fosse, era na casa da minha cunhada, mas a gente estava sempre muito reunido. E estando aqui em Portugal, isso deixou de acontecer, né? Então, para a gente, durante muito tempo, os domingos, a gente até evitava de fazer videochamada. Minha esposa até chegou a pedir para a mãe dela não mais ligar, porque a mãe dela, pensando em fazer esse contato, né, de acalmar o coração da minha esposa, ela fazia questão de ligar, né? Ó, estamos aqui, ó, dá um tchau aqui. E durante um período para minha esposa, isso foi um pedido dela para a mãe dela. Falou assim: ó, evita de me ligar quando vocês estiverem tudo reunido, porque isso ainda pesa muito para mim. Passamos, né? Acho que a distância ela é uma ferida que ela não se fecha, mas a gente cria uma casquinha ali em cima da ferida e a gente passa a dominar, a conseguir lidar com essa distância, essa ausência e essa emoção. Mas é uma ferida que não se cura. E olhando de uma forma generalista, né, baseado na minha história, no Daniel, eu sei que isso não compete a todos, né? Eu ia olhando para a família e o propósito de vida, eu penso que sair do seu país e se distanciar da família, eu acho isso muito mal, né? Então, eu volto hoje para o Brasil, principalmente para conseguir proporcionar isso para mim, para minha esposa e para minha filha, e para os meus familiares também. Eu acho que o estar próximo à família, eu acho que esse é o propósito da vida, né? Eu sei que cada família é um caso, eu sei que há lares destruídos e pessoas que encontram família em outros lugares, em outros lares, né? Isso não é o ponto, né? É sempre uma exceção. Eu sei que cada um, mas eu acredito muito no âmbito familiar. Então, é óbvio que a imigração ela é aberta a todos, é o livre-arbítrio, né? Cada um faz da sua vida o que quer. Mas se eu pudesse dar um conselho, né? Façam de tudo, né? Que estejam, esgotem todas as possibilidades, né? Antes de decidir sair do seu país, né? Eu acho que esse é o conselho. Como eu sempre falo nos vídeos, né? Até o último vídeo eu falei, é melhor você criar galinha
no Brasil do que vir para Portugal, o que eu quero transmitir nesses conteúdos, nesses vídeos, esgotem as alternativas. O Brasil é muito grande, o Brasil é um mar de possibilidades, ele é menos burocrático do que a Europa, né? Então, no Brasil você consegue fazer dinheiro de qualquer forma, né? Seja vendendo água no semáforo, seja fazendo brigadeiro, enfim, há diversas alternativas, né? Se tiver que sair da sua cidade porque você é um profissional, olhe para o lado, né? Pô, não tem uma cidade mais próxima, não tem um estado mais próximo, né? Que são mudanças, né? Muito mais próximas da sua cultura, da sua família, e que eventualmente você tem condições e muito mais facilidade, né, de estar presente mais próximo da família. E eu vou ser muito sincero, quando imigrante hoje, quando se toca um telefone fora de um horário comercial aqui para nós, já que minha família já sabe dessa diferença, né, do horário, né, dessa... Esqueci agora a palavra correta. Do fuso horário, lembrei. Eles já sabem o horário que liga pra gente. No início, às vezes tocava o telefone, dava aquela apreensão, vinha o primeiro pensamento que vinha era, poxa, aconteceu alguma coisa. A gente já ficava apavorado, né? Já atendia ali, esperando uma notícia ruim. E muitas das vezes não tinha nada a ver, era meu sogro que estava lá no churrasco, querendo conversar com a gente, ele esquecia do fuso horário. Mas hoje, com 8 anos aqui, eles já sabem, e quando se tem uma ligação fora do horário, é um frio que dá na barriga, né? E é um sentimento muito ruim do que a gente vai ouvir e às vezes o que a gente não vai conseguir fazer, né? Então hoje, quando eu penso em perder um ente querido ou alguém adoecer à distância, né, é uma coisa que pesa muito. E o convívio, né? Eu acho minha filha aqui, por mais que eu tenha minha irmã, que tem os meus sobrinhos, né, que são os primos da minha filha, é uma idade diferente, né? É uma diferença de idade muito grande, então, por mais que tenhamos contato, não tem aquela convivência pela discrepância de idade, né? Minha sobrinha já está com mais de 20 anos, meu sobrinho já está chegando nos 18 anos, tem o estilo de vida deles, os amigos deles, né? Então a gente se encontra mais em datas comemorativas. E eu sinto que eu tirei isso da minha filha, né? A possibilidade dela crescer junto dos primos ali, dos avós, dos tios, né? Então eu sinto hoje essa necessidade e de onde vem muito, 100 quase 100% da nossa decisão de voltar para o Brasil está ligado a esse seio familiar. Mais uma vez, é a minha opinião, é a minha vida, é a minha visão de vida, né? O que eu vejo, o que eu enxergo, o que é importante para a minha vida e da minha família. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Muita gente hoje, como eu já falei, coloca aí na internet tudo que você precisa trazer, sim. Eles estão corretos, planejamento financeiro, documentação, enfim, ajuda muito. Mas não esqueçam de colocar na sua mala, né, essas questões, né? Então, assim, tratem isto muito bem antes de vir para Portugal, porque isso é um ponto que vai pesar muito. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana a todos e se decorrer tudo bem, próxima segunda-feira mais um vídeo. Até breve. Fui!